Meu nome é Clóvis Antônio Lopes Pinto, sou médico patologista do Hospital AC Camargo Cancer Center e responsável pela patologia da cabeça e pescoço. O intuito desta abordagem é falar sobre métodos básicos de diagnósticos, principalmente no carcinoma de cavidade oral. A biópsia é o passo fundamental no diagnóstico de carcinomas de células escamosas da cavidade oral. Este carcinoma é o que mais predomina na mucosa oral e ela permite um estudo histopatológico associado ou não a técnicas de histoquímica, imunohistoquímica e molecular para a definição do seu diagnóstico ou definição da lesão que foi biopsiada. Clinicamente, nós temos três aspectos principais de lesões precursoras de carcinoma da cavidade oral. São as lesões leucoplásicas, ou as lesões brancas, as lesões eritroplásicas, ou as vermelhas, e as lesões verrucosas, tumorais, todas elas podendo indicar ou um carcinoma precoce ou mesmo já um carcinoma totalmente estabelecido. O estudo dessas biópsias pelo patologista, através de critérios histopatológicos, morfológicos e as técnicas complementares, permite que a gente se aproxime ao melhor diagnóstico dessas lesões. E nesse contexto, essas biópsias ou estas lesões, elas têm que ser estratificadas em lesões inflamatórias / infecciosas, por exemplo, fungo, que é muito comum em cavidade oral, as lesões propriamente precursoras, que nós chamamos displásicas, as displasias, e já os carcinomas estabelecidos. Então, isso é possível a gente realizar através do diagnóstico ou da análise de uma biópsia encaminhada ao laboratório de patologia. Quando o diagnóstico de carcinoma de células escamosas já foi definido pelo patologista e o paciente é submetido à ressecção cirúrgica de toda a neoplasia, o patologista se utiliza de critérios macroscópicos, microscópicos para avaliação da amostra tumoral e tecidos adjacentes, inclusive linfonodos, se ele os receberem. Desta forma, vai se estabelecer o estadiamento TNM patológico do tumor. Ponto importante também na avaliação de toda a peça cirúrgica é a avaliação das margens cirúrgicas que estão diretamente relacionadas com recidivas loco-regionais. Esses são aspectos bem básicos da avaliação de uma peça cirúrgica. Em conjunto com informação clínica e radiológica, se estabelece os próximos passos na abordagem terapêutica. Por exemplo, uma nova abordagem cirúrgica, quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo e outras. Agora, no caso do carcinoma de orofaringe, e menos frequente nos carcinomas de cavidade oral, o patologista é obrigado ou deve sempre identificar a associação entre vírus HPV e neoplasia. E, para tanto, o método inicial que se realiza é o estudo imunohistoquímico, seja na biópsia, seja na peça cirúrgica, através da pesquisa da proteína P16, que está relacionada indiretamente com a presença de HPV naquela neoplasia, ou testes mais sofisticados são os testes moleculares que utilizamos diariamente, como a hibridização in situ ou PCR para a determinação do DNA viral na neoplasia. Outro ponto importante também, dentro da avaliação básica do diagnóstico anatomopatológico, é o emprego de técnicas de punção aspirativa, principalmente de massas cervicais. A punção aspirativa por agulha fina ou por agulha grossa, que são capazes de definir o diagnóstico de um carcinoma metastático para um linfonodo, por exemplo, e também com esse material podemos realizar testes complementares, como imunohistoquímica, testes moleculares, por exemplo, a pesquisa de HPV, vírus Epstein-Barr, quando se suspeita, por exemplo, de uma metástase em um carcinoma de nasofaringe. E para encerrar, o espectro da patologia, também hoje ela está na área da imunoterapia. A avaliação por técnica imunohistoquímica de checkpoints, principalmente PD1 e PD1L, nos carcinomas avançados de cavidade oral e mesmo de orofaringe. Isso permite a gente instituir ou definir se aquele indivíduo terá benefício com a imunoterapia ou não. Portanto, seja através das biópsias, da punção aspirativa ou das peças cirúrgicas que recebemos, é possível estabelecer um diagnóstico preciso
e conferindo uma melhor abordagem terapêutica para os nossos pacientes. Obrigado.